Acho que se vocês quiserem, acho que é o momento de fazer perguntas, né? Eu vou continuar na minha função aqui de tirar a vergonha do povo, porque eu diria que eu tenho pouco. Então, não, eu acho que esse comentário do professor Mariano é muito interessante, porque eu acho que uma outra medida para a gente muito, eu acredito muito nisso, muito segura, é isso, quer dizer, nós estamos sendo entendidos. Então, eu acho que isso também é um outro porto seguro, né? Porque tudo isso que a gente faz é justamente para encurtar o caminho, como o senhor falou, entre... O senhor usou a figura do cordão umbilical, né? E é encurtar o caminho entre o nosso trabalho e quem vai usar e aproveitar disso, né? Então, eu acho que esse é um outro, eu acho que é uma outra coisa que a gente não deveria perder de vista. Eu acho que o ponto muito interessante disso é realmente, professor Mariano, não perdermos para aquilo que existimos. Nós trabalhamos para preservar, guardar, manter para as próximas gerações. Estamos num momento aqui complicado, porque não sabemos o que vamos fazer com o digital, principalmente o nato digital, como ele fica guardado, essa história da nuvem, que a gente não sabe muito bem. A gente brinca sempre isso, o próprio Fernando Henrique brincou aqui na abertura, que se chover a gente não sabe o que vai acontecer com a nuvem. Né? Talvez os linguistas possam nos socorrer aí com a nuvem etérea e com as poesias, mas a gente não pode esquecer a essência daquilo, que é a busca para atender ao usuário, o nome que ele tiver, em local que ele tiver, porque senão nós estamos simplesmente sendo guardiões. E se nós formos somente guardiões, nós vamos perder a essência daquilo que somos, né? Que é realmente fomentar a pesquisa, incrementar reflexões, levar ao cidadão o acesso à informação e ao seu conhecimento da sua história, que aqui no Brasil está agora num momento único, às vezes não tão único, mas único. Estamos tentando realmente fazer com que o cidadão entenda que ele pode e tem direito a ter acesso à informação. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é lembrarmos que, quando estamos nomeando o gênero, a espécie, o que for, é para aquele que realmente busca e precisa da informação que temos. Boa tarde. Eu considero de extrema importância essa discussão que foi estabelecida aqui, não apenas do ponto de vista prático, do que aquilo pode contribuir para os arquivos e para o atendimento ao usuário, mas uma discussão muito interessante, muito enriquecedora do ponto de vista científico para a arquivologia, da própria reflexão epistêmica da arquivologia, né? Que é uma área que tem a sua transição da disciplina técnica, né, para uma discussão científica. Então, a terminologia é fundamental para isso. A colocação da professora Ana Maria defende a nossa terminologia estabelecida, mas nós também estamos abertos a uma interlocução com outras áreas, porque é enriquecedor, porque traz outros pontos de vista, né, que eu acho que pode sempre ser acrescida, uma área interdisciplinar, né, o tempo todo. Então, nesse aspecto, essa multiplicidade do que o seminário apresentou é de extrema importância para que a gente defenda aquilo que nós já temos como estabelecido na arquivologia científica, como disciplina científica, mas reflitamos também sobre aquilo que as outras áreas podem nos trazer, e, nesse sentido, o seminário foi muito enriquecedor. Les voy a contar una anécdota que está muy en relación con la cultura
y con el uso de lenguas y con el destino final. Todo lo que hacemos no tiene sentido sin las personas que van a acceder a esos documentos luego, o a través de nosotros, a la información que contienen. A mí me gusta mucho el término personas. Sé que lo más corriente ahora es cliente, beneficiario, usuario, consumidor. Yo no me encuentro nada a gusto. El señor o la señora que se sienta enfrente de mí me pregunta, no la veo nunca como cliente, como personas. Se ha presentado y yo le intento atender. Hicimos una exposición hace 10 años que era de grabados, de litografías. Toledo es una ciudad bellísimamente reproducida en grabados desde el siglo XVI. Y el comisario de la exposición le dije, bueno, ¿has pensado en el título? Y bueno, él me dijo algo así como, ut pictura es poesis. Posiblemente lo haya dicho mal, pero lo que quiere decir es como la pintura es la poesía. Y yo vi el título, digo, ¿y eso quieres que esté en los carteles? Dice, sí, sí. Digo, ¿con eso qué pretendes? ¿Que solo vengan los curas de la catedral? ¿A qué público te diriges con el trabajo? Si nosotros utilizamos términos oscuros, confusos, eso impide nuestra visibilidad. La gente no sabe lo que hacemos y es lo peor que nos puede ocurrir. Porque la sociedad se dará cuenta de lo útil que le somos en la medida en que ofrezcamos más y mejores servicios y sepan lo que hacemos. Pero muchas veces, con determinadas actitudes, al encerrarnos en nosotros mismos, comentaba el otro día en el Archivo Público del Estado, que muchas veces las publicaciones que hacemos, nuestros libros, están pensados en otros archiveros y en otros historiadores. Es un gran error, es un gran error. Los libros, las publicaciones, las tenemos que abrir a la sociedad. Todos sabemos lo que es una real provisión o algún tipo documental, da igual, es el objeto de lo de aquí. Pero en relación siempre con los usuarios, tenemos que tener ese referente de cómo llegar a ellos, cómo hacer que el niño se coma la verdura que no quiere. Ese es nuestro objetivo. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Mariano, e talvez o professor Bruno também possa comentar um pouco essa, na verdade, uma inquietação, nem sei se é uma pergunta. Aqui na nossa tradição arquivística, o termo tipo documental, como a Ana Maria colocou de maneira muito apropriada, nós entendemos como a junção da espécie mais a atividade. A espécie entendida, talvez, do ponto de vista da diplomática, pelo professor Bruno, pela Luciana Durante, como forma, que é um conceito que, para nós, tem um outro significado. Mas, ou seja, remete à estrutura do documento. Se nós pensarmos nos documentos públicos, e aí, no âmbito dos arquivos pessoais, essa discussão talvez tenha uma outra dimensão, a estrutura é fundamental, porque ela legitima o registro do ato administrativo. E o conteúdo, que é definido pela função que o documento registra, é determinado pelo contexto onde esse documento é produzido. Para a nossa tradição arquivística, esses estudos e esses parâmetros para compreender o documento público é distintivo, porque ele dá origem à série documental, o que também não é consensual na nossa arquivística brasileira. Porque, pelo menos, nós podemos identificar aqui no Brasil uns 6 conceitos de séries documentais. E isso é impactante do ponto de vista da classificação, mas, sobretudo, da avaliação. E é distintivo nos instrumentos que nós estamos produzindo aqui no Brasil. Hoje de manhã, os debates foram todos muito relevantes, porque, no âmbito dos arquivos pessoais, os documentos não têm uma estrutura estável e, pensando agora nos novos formatos, essa estrutura também é questionável. Então, Mariano, primeiro você. Na tradição arquivística espanhola, bastante influenciada pela diplomática, a Antônia Heredia já publicou um artigo demonstrando que o conceito de tipo, porque tipo é um termo que vem da diplomática, não é consensual e que os arquivistas espanhóis entendem tipo de maneira diferente. Qual o princípio, embora não haja consenso, mas a arquivística é influenciada pela diplomática, qual o princípio que vocês usam
para entender o tipo documental e agrupar as séries. E depois, professor Bruno, se o senhor pudesse comentar a importância da estrutura do documento, né, na denominação, porque para a gente é fundamental a espécie. Esse é um conceito cunhado pela professora Heloísa. Mas que talvez a gente não encontre essa estabilidade na denominação desses documentos no âmbito dos arquivos pessoais. Mas comentar a importância da estrutura que organiza o registro dessa informação e vai individualizar esses documentos dentro do conjunto. Esse debate assume uma relevância fundamental para que nós possamos ter parâmetros para definir série documental. E aí tratar os documentos de uma maneira mais padronizada. El concepto tipo es, ayer más o menos intenté indicar que nosotros siempre hemos utilizado tipo, el creador, el autor, desde la Edad Media. Nosotros en España tenemos documentos desde el siglo VIII, en donde yo estoy desde el siglo XII. Entonces, los documentos siempre en España, cuando se ha hecho descripción, el autor ha recogido el tipo de documento. Y las primeras agrupaciones, los archivos en el siglo XV, XVI, XVII, los documentos en España se agrupaban por la tipología diplomática. Los privilegios juntos, las provisiones juntas, porque quien las hacía, esas agrupaciones eran los escribanos. Y los escribanos conocían muy bien las tipologías, porque había aranceles de escribanos, tarifas, donde ellos decían, por una carta de dote, tantos reales, por una carta de arrendamiento, tantos reales. Ellos tenían unas tarifas, cobraban en razón al tipo de documento. Y como los que clasificaban los documentos eran ellos, porque en España archiveros profesionales, todos eran en origen escribanos con formación paleográfica, que no eran todos. Hay una expresión muy bonita en España de los primitivos paleógrafos, que eran revisores de letras antiguas. El título era ese, maestro revisor de letras antiguas. Ellos utilizaban esas clasificaciones tipológicas, tipología diplomática, pura y dura. Privilegios, provisiones, ordenanzas, actas, y varias cajas con provisiones, varias cajas con privilegios, y luego les daban un número privilegio 1, privilegio 2, privilegio 3, en los instrumentos de localización. Es decir, que la tipología diplomática mejorada, complementada con la jurídica, está en la raíz de la clasificación de los archivos en España. Cuando empezamos a conservar expedientes, o sea, no ya los documentos sueltos, sino el documento, el inicio con su resolución y todos los documentos intermedios, en España, desde mi punto de vista, a finales del siglo XV, con las cuentas, la aprobación de las cuentas de las instituciones, es decir, estaba el mayordomo, presentaba una cuenta y había informes de los contadores y luego había un acta en el que se aprobaban o no. Estaba el expediente, por influencia posiblemente del derecho romano, de la tradición romana, de los... bueno, lo que es todo el derecho que es, obviamente es el que se hereda en España. Las clasificaciones en el siglo XVIII-XIX empiezan a ser temáticas o por materias, porque ya no les sirve la diplomática. Privilegios eran cada vez más y expedientes eran cada vez más y empezaron con clasificaciones temáticas. Pan, documentos sobre el pan, documentos sobre las calles, documentos temáticas. Y en el siglo XIX, siglo XX, esto no puede ser. Vamos a utilizar una clasificación orgánica o funcional. Bien, Mariano García Ruiz Pérez, autor de trabajos sobre clasificación, estudios de series. El archivo donde yo trabajo está organizado por materias, de la A a la Z. Empecé, cuando yo llegué en 1990, había 200 materias. Empezaba por la A de abastos, alfabético, bibliotecarios, y terminaba en la V, vigilancia pública. Y entre medias, por ejemplo, jabón, ¿sí? Abasto de jabón. Jesuitas, una orden, ¿sí? Juan de Ayala, un señor. Esos eran los criterios de ordenación. Bien, yo como archivero, digo, aquí hay que utilizar unos criterios metodológicos que son los que utilizan mis compañeros de profesión.
voy a reconstruir series. Y para reconstruir series tengo que hacer identificación. Entonces, tengo que estudiar la institución. Estudiando la institución veo el origen funcional de las series. ¿Cuándo surgen? ¿Por qué surgen? Uno de los libros de los que estoy más contento es un libro registro de caballos. Siempre digo que en Toledo, en el siglo XVI, sabemos cómo eran los caballos, pero no sabemos cómo eran las personas. Porque los caballos se los describe. 5 pies, calzado, con una estrella en la cara, ¿eh? A las personas no. Pero no olvidemos nunca que en la administración los funcionarios no generamos documentos porque nos da la gana. Oh, voy a pensar, oh, voy a hacer un alegato. ¿Y por qué? Quiero. Imposible. Hay una norma detrás que te dice que hagas eso y que tienes que hacerlo de una determinada manera. Nuestra fortaleza hoy en la archivística española es ir a esas fuentes, ayudándonos de la lingüística, de la historia y del derecho. A mí, en mi oposición, en mi examen para ser archivero, me exigieron muchos temas de derecho, y extraer ese origen de los documentos. Y con la idea fundamental de distinguirlos, de distinguir a Ana María de Sergio, de hacer un trabajo que me distinga perfectamente esa tipología porque me va a dar lugar a series distintas. Con la particularidad de que hay series, vimos ese libro Registro Diario de Rezos, pero incluso en lo público hay series únicas. ¿Por qué? Porque la centralización de España, siglo XIX, pero en el siglo XVI, XVII, XV, cada ciudad, cada municipio, según sus ordenanzas, según sus normas, podía dar lugar a series distintas. En Toledo hay 40 libros, 40, desde 1540 a 1812, una serie definida por mí, libros registro de posturas, de mantenimientos, del registro, o sea, del juzgado de fieles ejecutores. El juzgado de fieles era la institución, eran regidores. Posturas porque son precios máximos, mantenimientos porque son alimentos. Imagínense, cada jueves, que era el día de mercado, los concejales, los regidores, el alcalde, el prefecto, iba al mercado, miraba lo que se vendía, veía tomates. ¿Tomates cuánto? 5 reales. No, 4, y si no, no vendes. Establecía el precio, de tal manera que sabemos qué productos llegaron a la ciudad cada día que había mercado, desde 1500 hasta 1800. ¿Esa serie la hay en otro sitio? Yo no he visto nunca. Pero puedo saber las patatas cuando se empezaron a vender en Toledo. Puedo saber que se vendían en Navidad ostras. ¿Sabéis lo que son las ostras? Toledo es una ciudad del interior, a 500 kilómetros del mar. ¿Cómo serían esas ostras? ¿Por qué el libro registro de posturas he estudiado cuando se acuerda el ayuntamiento reunidos y dicen que a partir de ahora los regidores vayan el jueves, el día del mercado, y fijen el precio de los alimentos? Y lo más importante, y que el escribano, el secretario, lo anote en un libro, porque nosotros hacemos muchas cosas en nuestra vida sin que quede un reflejo documental. ¿Sí o no? A mí vienen al archivo y preguntan, imagínense un gran escritor francés, Baudelaire. No es el caso, pero Baudelaire vino a Toledo. Ah, no lo sabía. Sí, imagínense en 1880, ¿cuándo vivió Baudelaire, Bruno? Bueno, 1880. Estuvo en el mes de noviembre. Muy bien. Querría ver documentos sobre Baudelaire. Y yo. ¿Le aparcó mal el coche? ¿Cómo es que si aparcó mal el coche? Sí, porque aquí tenemos los expedientes de multas de tráfico. Si le multaron, habrá documentos. ¿Se empadronó? ¿Cómo? Que si se hizo vecino de Toledo. No, vino 10 días. No habrá documentos entonces. ¿Se pegó con alguien? Que sepamos, no. Bien. Pues aquí en el archivo no hay documentos de Baudelaire, porque aquí en Sao Paulo no habrá documentos de mi visita. ¿Sí o no?
Entonces, muchas veces creemos que en los archivos está la respuesta de todo. Hay muchas cosas que hacemos que, gracias a Dios, no queda reflejo documental. La respuesta es, los tipos, la fortaleza ha sido a partir del desarrollo de la obra de Schellenberg, pero que en realidad lo que hacemos es utilizar una metodología científica para descubrir algo que en la práctica se venía haciendo en España desde siempre, desde la Edad Media. Sim, mas o que eu te perguntei, que me deixa um pouco curiosa, é que a denominação do tipo na Espanha, às vezes pode ser pela tipologia diplomática, como você apontou, e o que para a gente vem a ser a espécie. Então, um informe, para a gente é um relatório, ele pode ser um denominador do tipo. E, às vezes, a função do documento é o denominador do tipo. Né? Então, são princípios diferentes que chamam atenção para uma arquivística tão influenciada pela diplomática. E é isso que eu sei que vocês também trabalham com uma metodologia bastante disseminada no país, que é a identificação. Né? Então, por que essa diferença, embora a arquivística tenha uma influência tão séria da diplomática? Porque se isso acontece nos arquivos pessoais de uma maneira diferente, nos arquivos públicos, essa padronização é possível, porque ela é fundamentada no direito administrativo. Esse comentário que eu... La respuesta está en la fortaleza del idioma. Si tenemos palabras precisas, una única palabra que nos defina perfectamente el tipo, discurso. No necesitamos más. Había una expresión de Juan Ramón Jiménez, el gran poeta español, dice, no le toquéis más, que así es la rosa. No digas más, una rosa es una rosa. Pero a veces, para definir un tipo, necesitamos más palabras. Necesitamos el tipo jurídico, o el tipo diplomático, el tipo jurídico. Necesitamos 3 o 4 conceptos para definir el tipo, porque no tenemos una palabra, un vocablo, un término, que sea tan certero que nos defina el tipo y con él la serie. Es un problema de la lengua. Yo no sé, en España, por ejemplo, hasta hace poco, no sé si en portugués se utiliza la palabra chapapote. No. Bueno, era una historia que les quería contar, pero si no lo van a entender. O no me voy a expresar yo bien. Por favor, Bruno, te pregunto. Bon, oui. Bon, alors je vais rebondir d'abord sur la remarque que la majorité, c'est l'histoire de la rose, la majorité des documents ont un nom qui est le nom commun, reconnu de tout le monde, etc. Donc je dirais, c'est 90% des cas, et c'est très bien comme cela. Simplement, nous devons, pour travailler et penser notre activité d'archiviste, vérifier que ce terme, par exemple, je parlais hier du budget, très bien, mais on va dire, ou bleu, puisque bleu c'est encore, mais on va dire donc qu'il s'agit par exemple du budget de l'État. Hein. C'était l'exemple que je donnais pour le cas du bleu. Donc nous, en tant qu'archivistes, on va, comme ces noms qui sont les noms du sens commun, parfois évoluent et changent ou disparaissent, il faut que nous assurions cette continuité. C'est pour ça que nous appuyons sur la fonction. En plus, elle a un sens. À ce moment-là, je peux prendre aussi une petite anecdote. Vous savez, il existe en France un dictionnaire qui s'appelle le Petit Larousse. On le trouve dans toutes les familles. Il est édité tous les ans depuis 1905. Et un jour, je me suis amusé à prendre un mot et puis regarder comment il était défini en 1905, et puis de 25 ans à 25 ans, j'ai regardé ce mot, comment il était défini. Et j'ai vu que donc il y avait sa définition évoluée pour s'adapter. Bon. Et puis j'ai élargi ma recherche au mot de la page. Et donc j'ai regardé tous les mots qui, en 1905, se trouvaient sur la même page. Et puis, en 1930, j'ai regardé, et puis j'ai vu qu'il y avait des mots qui avaient disparu, des mots qui étaient apparus, qui avaient des sens, et que finalement, il y avait ce mouvement. Donc, il y a une évolution de la langue, c'est normal, c'est la vie. Et puis, nous, on essaie d'avoir, comme les scientifiques dans d'autres domaines, ont des nomenclatures pour définir
pour avoir une stabilité et pour pouvoir discuter entre scientifiques entre eux. Si chacun a un langage propre, au début, par exemple, les médecins en Europe, au XVIIIe, même au XIXe siècle, ils appelaient les mêmes vaisseaux, par des noms différents. Et donc, un jour, ils se sont réunis et puis ils ont fait des nomenclatures. Ça s'appelait même d'un nom latin, Domina Anatomica, par exemple, où ils décrivaient, ils se mettaient d'accord pour définir les termes. Donc, nous, la façon dont nous pouvons le faire de façon scientifique, c'est en nous appuyant sur la fonction. Bon, alors, mais ça n'empêche pas le langage courant. Simplement, c'est notre langage scientifique à nous. Alors, maintenant, la fonction et la structure, puisque c'était le deuxième aspect de la question. Il est bien évident qu'une fonction va déterminer une structure d'un document. Et lorsque nous disons liste, quelle que soit la liste, eh bien, c'est une succession de noms qui va, et puis après ça, définir un certain nombre de choses. Donc là, la fonction est importante parce que derrière une fonction, il y a effectivement une structure. Bon. Alors maintenant, si je prends le type avec l'espèce, si j'ai bien compris, l'espèce simplement va nous permettre, en général, on va avoir un mot composé, c'est-à-dire c'était la liste de courses, archives privées, et ce peut être une liste électorale, c'est-à-dire la liste des électeurs, etc., etc. Et donc là, on est dans un cas très structuré, très défini administrativement, alors que là, c'est totalement libre. Mais ce qui est commun, c'est qu'ils ont la même fonction, c'est-à-dire une énumération de choses, et donc qui induit une même structure. Donc les deux choses sont étroitement liées. C'est important. Alors, ce qu'il y a, il s'agit de voir si à certains moments, il y avait la structure peut changer. Alors, je me souviens, un jour, je me trouvais en Afrique du Nord, aux archives, et on me montre des archives arabes. Alors, je ne connais pas l'arabe, je ne lis pas, puis c'est assis de droite à gauche, etc. Et alors, je leur dis, mais ça, c'est une liste de... Et puis ça, c'est... Ils me disent, mais comment vous lisez l'arabe? Non, je dis, non, je n'ai pas, mais je vois la structure, et je dis, ça doit être ça. Parce que ça doit correspondre à telle fonction, puisque là, je trouve tel type de structure. Donc ça, voilà le lien, et le lien est très fort, effectivement. Et c'est aussi quelque chose qui est très stable, parce que la fonction, c'est-à-dire l'action, détermine une forme. Là, il y a une expression espagnole, mais elle me sort de la tête. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Recuerda, la estructura es muy importante porque ayuda a identificar el tipo, pero no es lo definitorio es la finalidad. Cambios en la estructura, que pueden ser muy grandes, no implican un cambio en el tipo puede seguir en la misma denominación, lo vimos en los ejemplos, es decir, la estructura informativa, el formato, el soporte, todo eso puede cambiar mucho y sin embargo seguir siendo el mismo tipo. O sea, lo interesante de la estructura es que te facilita la identificación, a veces ni siquiera leyendo, simplemente con la disposición de la información. Pero esa estructura no es la definitoria. La definitoria es la finalidad. Eso es... Oui. Pour continuer ce numéro de duettiste, j'espère que nous faisons, simplement, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de documents privés que nous arrivons à identifier très facilement. Parce que par analogie, ils ont une structure. Pourquoi on sait qu'une lettre privée est une lettre, c'est parce que justement, elle a la même structure, un peu la même présentation, même si elle n'est pas aussi formalisée qu'une lettre administrative, bien entendu. Voilà. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um comentário e logo também pedir, ouvir um pouquinho a opinião da mesa sobre uma questão que é um problema concreto que existe e que acaba se expandindo para a definição dos nomes dos documentos, né? Se o esforço em estabelecer equivalências é sempre válido, e essa é uma das propostas aqui desse seminário, entender o significado de termos como gênero, estilo, tipo, espécie documental, que para cada área, né, assume um significado diferente. Para a biologia, gênero é algo que é diferente de gênero musical, é diferente do gênero na linguística, e para a arquivologia também é algo completamente
diferente. Como ficou claro aqui, uma das grandes certezas de que saímos desse evento é que existe uma falta de consenso, né? E esse esforço interdisciplinar de discutir, estabelecer equivalências é algo necessário. Mas o que eu queria chamar a atenção é que existe uma falta de consenso interno na própria arquivologia, né? E a definição do nome do documento ele depende de certos critérios, de certas definições e até de certos conceitos. Por isso que a discussão em torno do que é exatamente espécie, o que é tipo documental e o que vai ser utilizado para atribuir nome ao documento é bastante pertinente. Eu vou pedir licença para o professor Sérgio, mas o que eu vou me remeter agora é ao papel dos dicionários, que os dicionários, e especificamente os dicionários de arquivologia, assumem para ajudar a definir esse critério. Teoricamente, um dicionário ele é uma obra de referência. Ele serve quase como um porto seguro. O seu leitor é esse, mais ou menos, o que buscamos, o que esperamos de um dicionário. O leitor, quando vai buscar o significado de um determinado termo em um dicionário, é porque quer saber exatamente o que significa aquele termo. E isso acontece no Brasil e também acontece na Espanha, porque se você pega, por exemplo, a definição de tipo documental no dicionário do Antônio Heredia e no dicionário do Cruz Mundet, são coisas absolutamente diferentes. E ainda tem o dicionário do Ministério de Cultura, que é aquele mais antigo, que também significa outra coisa. Aqui no Brasil, a gente tem um problema similar para vários termos. Quando a gente pega o dicionário, por exemplo, o da Arc São Paulo, e a gente pega o dicionário que foi produzido pelo Arquivo Nacional, diversos termos também ficam... Cada um tem uma definição diferente para um mesmo nome. Isso vai causando uma confusão cada vez maior. E, aqui no Brasil, existem correntes que ligam a arquivologia à área de ciência da informação. Existe uma série de dicionários na área de ciência da informação que vão se remeter a termos da arquivologia, que aí a coisa ainda fica um pouquinho mais complicada, porque vão significar outras coisas. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês da mesa sobre essa questão dos dicionários e dessas diferenças. Posso falar? Pode. É o seguinte, estou falando por mim sozinha, tá? Eu acho que se a gente chegar em consensos totais, morreu tudo. Acabou a graça. Acabou a vida. O meu sonho é outro. É que a gente tenha vários dicionários. Eles não precisam ser todos coincidentes. Nunca serão. Mas que cada um claramente comece dizendo, esse é meu sonho, eu me pauto pelo dicionário que segue tal linha. O que a gente faz é usar os termos sem dizer exatamente qual é o conceito que tem por trás. Eles colocam como únicos sempre. E ele não é único. Pois é, Sônia, e ele não é único. Quer dizer, se começar a dizer, é uma preocupação maior com conceituação para se posicionar, para dizer, olha, eu não estou querendo ser dono da verdade, mas eu parto desse ponto de vista, com esses conceitos. Na minha opinião, isso é o suficiente para que a gente avance. Agora, consenso, eu morro de medo. Acho que nós temos ainda um agravante nessa questão. É algo que os juristas criticam, não é uma questão própria da nossa área, mas acontece frequentes vezes em toda a legislação estadual, municipal e na legislação federal. Nós temos leis que definem conceitos próprios da área. Quer dizer, então, é como se nós tivéssemos um conceito oficial para certas coisas. E isso, realmente, tem tido ainda uma influência muito mais negativa, na minha opinião, do que o fato de o próprio dicionário, de certo modo, imobilizar
Claro que nós precisamos de determinados parâmetros, né? Afinal, a própria Luciana Durante tem uma observação interessante sobre isso, quer dizer, nós só podemos nos considerar uma disciplina porque nós nos reconhecemos como tal ao longo do tempo, quer dizer, não é o pós-modernismo, a fala do Verne Harris lá na África do Sul, que de repente implode a área e nós viramos uma outra coisa, quer dizer, nós exatamente manter determinadas coisas ao longo do tempo é que sustenta também, né, um campo científico, um objeto, alguns parâmetros, né, por mais que nós também nos vejamos como profissionais, né, que estão dentro do tempo e que se alteram, que se modificam. Então, eu acho que toda a legislação nossa parte da definição. O que é documento de arquivo? Quer dizer, o que é avaliação, o que é arquivo corrente, o que é isso, o que é aquilo. Então, nós vamos ter, além de um dicionário oficial, aquele que sai de um Conselho Nacional de Arquivos, que, por mais contradições que tem entre os seus próprios produtos, né, é considerado, vamos dizer, a referência, porque, vamos dizer, ele que é o órgão encarregado oficialmente de ditar as normas, né. Então, qualquer outra definição, qualquer outra pesquisa que se faça, hoje nós temos tantos cursos, né, superiores de arquivologia, onde as pesquisas são feitas, quer dizer, nós acrescentamos uma série de coisas a esses conceitos e eles continuam sendo oficiais, né, chapa branca, aquela coisa que vem. Mas eu acho que isso tudo vai acabar também numa outra questão que foi tocada durante o seminário e que eu acho importante para a nossa reflexão. Até que ponto nós precisamos, dentro da área, nós que sempre provamos para todo mundo que cada arquivo, cada instituição, né, tem as suas peculiaridades, né, ele não é a repetição de outra, mesmo quando nós temos um estatuto comum, vamos dizer, para as municipalidades, ou temos uma fonte comum para as instituições que funcionam em regiões tão distantes, né, umas das outras, nós sabemos que aqueles documentos gerados por aquela instituição, embora ela siga determinados atos normativos comuns, ela é distinta do outro, porque as pessoas que vivem ali são outras e é uma outra região com outras injunções. Quer dizer, a unicidade como uma característica, a Heloísa Belotto fala muito nos seus livros, nas suas aulas, nesta questão da... Ele é sempre único, ele não se repete, mesmo quando a instituição é similar. Eu me lembro muito das... A Vicenta Cortez falava... nós trabalhamos com prêt-à-porter, arquivo não é alta costura, quer dizer, cada arquivo vai ter uma roupagem própria, com uma grife própria. Então, existe esse embate entre nós. Claro que nós sabemos que existem funções, e por isso mesmo nós fazemos instrumentos voltados para as áreas de recursos humanos, eles vão ser adaptados a situações muito similares dentro da... Quer dizer, arquivo não é o lugar da alta costura, é do prêt-à-porter, né? É do que se repete, é das rotinas, é daquilo que, como o Mariano diz, quer dizer, não somos nós que inventamos os documentos, embora de vez em quando alguém quer inventar alguma coisa, mas são as coisas que se repetem, né? São os documentos que, como diz o Menguenot, né, são transitivos, não são aqueles que são exclusivos, autorais e únicos, né? Mas essa unicidade, que é um conceito muito importante na área, ele torna menos importante, na minha opinião, a padronização que hoje nós achamos que é um bem universal e que todos temos que seguir as normas da ISADG, as normas da NOBRAD, etc., né? Então, o que nós trocamos com as pessoas nessas normas? Que campos, né, dentro vamos dizer, de um país que tem uma língua só e que tem até um entendimento quase consensual sobre algumas coisas, o que nós trocamos, de fato, ao colocar os nossos instrumentos de pesquisa dentro de uma rede, né, de coisas, né? Eu vi, por exemplo, pessoas justificando as normas, né, dizendo, pois é, uma pessoa lá na China, ela entra no site do
do Arquivo Nacional da Itália, e sabe que naquele campo ela vai encontrar o histórico do fundo, no outro vai não sei o quê. Eu fiquei assim tão pouco entusiasmada com essa vantagem de saber, né? A pessoa precisaria primeiro saber a língua, né? Depois são campos abertos, discursivos, né? Não existe padrão, eles permitem, não são normas, eles admitem qualquer coisa. Então nós criamos uma espécie de moldura para colocar tudo que a gente quiser, né? E sequer nos entendemos. Eu acho que existe um plano no qual nós poderíamos nos entender, que talvez fosse esse, que é um pouco o objeto do que nós estamos falando, dentro das tradições jurídicas, administrativas, culturais de determinadas regiões, né? Quando nós falamos de ata, acho que, né, no Brasil nós sabemos bem o que é essas variantes. A ata agora tem memória, as pessoas começam a chamar de outra coisa, é uma ata mais moderninha, não tem aos tantos dias do ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, as fórmulas vão se encurtando, mas nós poderíamos ter um entendimento maior, talvez, nesse campo. E nós não temos nenhum, né? E ainda temos que aplicar fórmulas, assim, quer dizer, fórmulas, molduras, né? Dentro de um princípio de padronização, cujo resultado eu não vejo muito bom, eu não vejo como necessário para a nossa área. Então, as críticas que surgiram em relação a isso são muito poucas. Mas eu já vi alguns críticos em relação a isso. Por quê? Porque, a começar de uma ideia de que nós temos que começar pelo mais amplo para descer, quer dizer, de cima para baixo, do macro ao micro, quando, na verdade, a única estabilidade que nós garantimos para o documento é no plano do micro. O macro é sempre sujeito às interpretações, às ambiguidades. Quer dizer, o próprio caminho que se recomenda dentro dessa norma, que foi muito pouco questionada e que nós nos esforçamos para compreender, sem ter consenso sobre nada, nem sobre os conceitos básicos da área. E hoje, o que isso significa para nós? Significa um selinho de qualidade. Vocês podem ver isso, quer dizer, você segue as normas da NOBRAD? Oba! Então, eu vou te entregar o projeto. Tá legalizado, tem um selinho ali de... pode fazer. Quer dizer, se você segue ou não, ou se seguir esta norma é bom, tem resultados importantes para a nossa área, o que adianta ter um código que começa com BR, quer dizer, padronizar um endereço quilométrico para pôr em cada documento? Quer dizer, o que isso acrescenta para a nossa área? Né? O que nós trocamos, de fato, quando imaginamos um portal onde todos os arquivos do mundo podem ser colocados, quando todos eles são, até por força da própria objeto que é da nossa área, eles são diferentes um do outro, né? Então, eu acho que esse questionamento é super importante para nós, porque nós ficamos com as definições oficiais, né? A lei já define o que é, né? Precisa mudar a lei para a gente poder mudar o entendimento daquilo. Imagine, porque você sempre poderá ser questionado. Não, eu estou dentro da lei, né? Estou aplicando o conceito de acordo com o que manda alguma coisa, né? Alguém. E hoje as pessoas que trabalham nas instituições federais estão todas, não querem usar o plano de classificação do CONARC. Ninguém quer usar, quer dizer, mesmo no plano federal. Quer dizer, existe uma área acadêmica da arquivologia. Ela não é apenas submissa a regras legais, né? Então, o dicionário acaba funcionando como mais uma lei, né, de imposição de coisas. Então, é complicado. Eu vejo assim que é um tema importante, que acho que nós temos que discutir e ficar um pouco à margem dessas imposições, né? Não vê-las como imposições. Ninguém nos obriga a fazer essas de determinadas maneiras, né? Então, não sei se alguém quer... Moi, je voudrais intervenir puisque hier j'ai parlé des normes en disant que c'était important. Alors, je ne voudrais pas, Anna Maria, qu'il y ait un malentendu entre nous.
Non, souvenez-vous, lorsque j'ai parlé des normes, alors, il y a deux choses. On connaît bien l'effet réducteur des normes, etc. Quand je vous ai parlé des normes, souvenez-vous, hier, je vous ai parlé des normes dans le cadre de la pérennisation. Je vous ai dit que les documents numériques qui présentaient toutes sortes d'avantages, de manipulation, de travaux, etc., étaient gérés par toute une série de logiciels et de matériel qui vieillissaient très vite. Et que donc nous avions, si nous voulions assurer la conservation de ces documents, nous avions deux solutions. Je suis d'accord Nous avions deux solutions où il fallait faire un tirage papier, où il fallait avoir des normes, et ces normes, pour que justement on puisse assurer cette permanence, cette continuité, cette transmission. Bon. Alors maintenant, pour ce qui est alors des autres normes, mais je dirais il y a un certain nombre de choses pour lesquelles nous avons quand même intérêt. Quand on regarde le travail et les méthodologies de travail de nos prédécesseurs au siècle passé, je ne parle pas du Moyen-Âge, même je dirais il y a 50 ans ou 60 ans, nous avons quand même rationalisé beaucoup plus, systématisé nos méthodes de travailler, et avec de meilleurs résultats, avec une meilleure efficacité, sans que nous ayons réduit, je dirais, ce que nous voulions dire sur les documents, parce que, par exemple, nous avions une meilleure définition des termes, donc nous avions une meilleure analyse que nous faisions, nous avions des analyses qui étaient plus systématiques, parce que sinon c'était très littéraire, hein, on en trouve encore, qui sont très intéressantes, mais, et donc nous remplissions mieux notre rôle de pouvoir donner accès, restituer les documents à nos concitoyens, hein, pour ne pas parler à nos clients ou à nos... Voilà. Donc nous avons aussi besoin de progresser dans cette rationalité sans, je dirais, réduire. Ce n'est pas un lit de Procuste. Si évidemment une norme est un lit de Procuste, et je reconnais que souvent les normes à l'échelon international sont des lits de Procuste parce qu'elles sont mal adaptées, et vous parliez tout à l'heure du dictionnaire international des archives du CIA, c'est l'exemple même du lit de Procuste. Qui est complètement... Alors, il sert de référence, mais c'est une référence qui est très mauvaise. Moi, je vois, par exemple, il y a une expression... c'est un dictionnaire qui est bilingue, avec des bilingues en anglais et français, avec des équivalences dans les autres termes. Alors, moi, je me souviens, c'était au congrès de Berlin, international de Berlin. Il venait de paraître. Je l'achète... Et je monte dans le train et je me mets à le lire. Et je suis saisi de soubresauts, non pas parce que les rails étaient et que le train tressautait, mais parce que ce que je lisais me scandalisait profondément. Je trouvais des expressions anglaises, traduites en français et correspondant à des choses qui n'existaient pas nulle part, mais c'était là en français, avec des définitions de réalité en anglais, traduites de la même façon en français, qui ne correspondaient à aucune réalité française. Et à côté de ça, il y avait des choses très importantes. Alors je me dis, je vais regarder du côté français. Alors je ne trouvais pas les termes français, je ne trouvais pas les définitions et les concepts français. Et je sais, et c'est ce qui m'avait conduit d'ailleurs à faire, c'est à la suite de ça que j'ai décidé de faire un dictionnaire justement des archives, parce que je pensais qu'effectivement, comme tu le disais, il fallait défendre des choses importantes. Et je me souviens aussi, je vais continuer l'anecdote, c'était la 2e édition, je crois, du dictionnaire, et on décide de préparer une 3e. Alors comme j'avais beaucoup protesté, etc., on n'a pas demandé à moi, mais le CIA, pour ne cacher, rien que vous cacher, a donc demandé à une des personnes qui avait travaillé avec moi au dictionnaire de travailler à une nouvelle formule pour corriger les... Et donc nous avons fait, enfin elle a fait cette proposition, elle a dit, mais si on regarde bien, pour une même fonction, par exemple, prenons une fonction, nous pouvons avoir dans une langue un terme, dans une autre langue 3, et dans un autre 10. Comme disait Sergio, nous racontait hier Sergio, il disait qu'au Brésil, les Indiens, ils ont 10 termes différents pour parler du verre. 10 termes différents pour parler du verre. C'est une richesse extraordinaire. Nous avons un seul terme, verre, où on a peut-être 2 ou 3 en disant vers ceci, vers cela. Mais pour la couleur verte, ils ont, parce que dans la forêt, il y a toutes sortes de couleurs qui ont un sens et une signification.
Oui, végétation. oui, pour l'arc-en-ciel. Bon. Et et qu'est-ce que l'on constatait? On constatait que, suivant les langues, eh bien, il y avait des domaines où il y avait une terminologie très réduite, et d'autres langues où la terminologie était très développée. Je me souviens en particulier, on avait fait une comparaison avec les termes espagnols, avec les termes français, anglais, espagnols. Et alors, c'était très intéressant parce qu'il y avait des domaines où il y avait une quantité de termes espagnols, alors qu'ailleurs, les autres langues étaient très pauvres. Et alors, nous avions proposé au CIA de faire déjà ce tableau, cette cartographie, et ensuite, dans un deuxième temps, de nous poser la question, de nous dire, mais là, toutes les nuances qu'on peut trouver en Espagne, et par exemple qu'on ne trouve pas en français, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça peut nous aider à réfléchir et à affiner les choses? Bon, et par exemple, je faisais la remarque hier à Mariano, il a dit, il y a expediente et d'un autre côté, il y a dossier. En France, on a un seul mot. Dossier. On a dossier. Alors, on est obligé de dire dossier d'archives, ce qui correspond à expediente, et dossier documentaire, ce qui correspond à dossier en espagnol. Vous voyez, voilà le genre d'exemple où la comparaison des langues et des expressions permet d'enrichir la réflexion. Et donc, nous avions fait cette proposition qui, inutile de vous dire, a été rejetée avec effroi. Voilà. Et c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas eu d'ailleurs de troisième édition. Papier. Oui, il n'y a pas eu de troisième édition papier. Oui. Et ce que je vous dis, ça remonte il y a 20 ans. Mais, Bien, yo estoy aprendiendo mucho y yo creo que lo más importante en la vida es aprender. Tenemos una profesión que nos permite estar aprendiendo cada día y en eso somos muy afortunados. Puede dar la sensación como una conclusión un poco negativa de decir, bueno, las normas, los problemas que hay. Yo soy muy optimista, ¿eh? Soy muy optimista. ¿Por qué? No sé en Brasil, pero en España la producción bibliográfica en los últimos 30 años en materia archivística es inmensa, inmensa. Nos ha dado por escribir. Hemos escrito mucho. O sea, en los últimos 30 años, más que los 10 siglos anteriores, sin lugar a dudas. Es decir, un páramo cultural en materia archivística y manuales que han tenido 8 ediciones, bueno, editoriales privadas que se encargan de manuales de archivos, algo impensable. Me imagino que en Brasil ocurrirá lo mismo, es decir, en los últimos 10, 15 años o 20, más o menos, pues habrá habido una producción, o incluso más, una producción bibliográfica a años luz de lo que antes había, ¿no? Cómo se formaban los archiveros en el siglo XIX, principios del XX, a cómo nos podemos formar hoy día. ¿Cómo hacemos ciencia? Los libros buenos, los que son citados, los que son leídos, son los que hacen ciencia. Los libros malos, los que se editan y nadie lee, o el que lee no le da valor porque realmente no aporta nada, irán cayendo en el anaquel o en la estantería del olvido. Tenemos que aprovechar la sabiduría de los maestros, y los tenemos en nuestros países. Hay gente muy buena, con las ideas, con la mente muy estructurada y que siempre nos está aportando cosas. Y lo más interesante es preparar el relevo, porque hay toda una generación, pero luego el relevo es fundamental. Los que estáis aquí, no tengáis miedo a escribir, no tengáis miedo a aportar, porque el futuro de la archivística brasileña depende de vosotros o de gente como vosotros. Ese es el gran reto. Saber que lo que nosotros estamos haciendo lo podéis mejorar. Y sin lugar a dudas lo vais a hacer. Y las normas, si aprobamos otras normas, irán a mejor, porque hemos visto los defectos de las que están. O sea, lo importante, yo siempre digo, que es equivocar trabajando. Si aciertas trabajando, mejor, ¿eh? Pero que nos pille trabajando, ¿eh? Eu vou voltar um pouquinho à questão que ela colocou. Eu acho que você mesma acho que respondeu a sua pergunta, né? Porque quando você coloca que há correntes diferentes, então, lógico que se você pegar, por exemplo, na minha área, um discurso, um dicionário de análise do discurso, né? De linha francesa, com Menguenot, Chardot, etc., né? Greimas, você vai encontrar, por exemplo, concepções de gênero, etc., lógico, diferentes, por exemplo, de um dicionário, vamos supor, de análise do discurso de linha norte-americana, tá? Ou inglesa. Há uma linha muito pragmática, sabe, dos linguistas norte-americanos e ingleses, e em contrapartida você tem uma linha francesa muito mais filosófica, muito mais da discussão dos conceitos, uma visão mais filosófica, inclusive
com grande influência da linha francesa, de Freud, depois de Lacan, principalmente a linha lacaniana, né, que você vai encontrar, por exemplo, toda uma necessidade de outros elementos para analisar os discursos, né? Então, o que é discurso, etc, etc. Um pouco daquilo que eu falei agora há pouco do não clonarás, né? Certo? Então, logicamente, é a coisa mais comum que tem. Agora, acho que a gente tem que distinguir os dicionários, que são dicionários como o meu, o dicionário, disse agora há pouco, de termos da análise do discurso de linha francesa e tal, de outros dicionários, vamos dizer, um dicionário tradicional nosso, que nós temos um dicionário um verbete de etimologia das palavras, ou esse dicionário comum que a gente consulta para ver o significado da palavra, né? Porque você tem várias acepções da palavra que elas aconteceram antigamente e acepções novas. Tanto que os dicionários são atualizados, se o Petit Larousse, estão sempre atualizando, né? Sempre atualizando. Por quê? Porque as palavras vão tendo sentido novo. Se for o caso do Marechal, que eu brinquei agora há pouco, né? Você vai tendo isso. Agora, esse é um dicionário, vamos dizer assim, desse dicionário tradicional de que significa tal palavra, né? Ou, às vezes, o aluno, alguém chega para você, o que significa isso? Né? O que é isso? Eu falei, não sei, depende. Depende do contexto, depende da intenção comunicativa, depende daquilo que você... Né? Certo? Você pode fazer uma declaração de amor justamente ao contrário, ironizando. Eu te amo pode significar, vai embora, some que eu quero ficar sozinho, não é? Não pode. Então, as palavras não significam assim. O dicionário tem um sentido muito... certos sentidos que são chaves ou já consolidados, vamos dizer assim, numa determinada época. Mas na palavra do dia a dia, as coisas mudam muito. O que eu digo, a palavra que eu uso com um determinado significado, conforme eu falo para um ou para outro, a intenção comunicativa, a finalidade da interação, esses elementos todos, o lugar social que eu ocupo, né? Tudo. O poder que eu tenho, né, como professor, por exemplo, né, como meu aluno, às vezes eu digo certas coisas que a palavra... Né? Então a gente tem que pensar um pouco nessas coisas. Aí os dicionários científicos, vamos dizer assim, que tratam de uma terminologia específica de cada área, você tem que observar bem as concepções, as correntes realmente, aí tudo bem. Mas é bom isso, né? O pessoal destacou, é bom porque você vai também se prevenir, se precaver, dizer, eu disse agora há pouco isso, quando eu vou falar, eu tenho que dizer, a minha concepção é tal, eu estou seguindo tal conceito, etc, etc. Deixar claro para quem vai ler você, né? Porque senão a gente acaba se perdendo, etc, etc. Tá? Então, é um pouco disso. E, aproveitando um pouco agora a palavra minha aqui, no capítulo, na introdução do dicionário, né, desse dicionário aqui, que aí nós falamos, só para fazer uma outra comentário que nós já falamos, o perigo do engessamento dos conceitos, né? Isso é complicado, realmente. Perigoso se engessar, bom, só significa aquilo? Não, as coisas são dinâmicas, vão mudando. Tanto que cada edição que você fizer de um dicionário desse, você tem que rever certas coisas, tem que alterar, tem que retirar e dizer, eu disse tal coisa, mas as pesquisas estão mostrando que é outra, né? Tá certo? Normal, né? O blog é uma coisa que todo mundo naquele começo que o blog era só uma coisa do diário íntimo, né, que foi para a internet. Hoje ele mudou completamente. Você tem diários, você tem blogs profissionais, né, blogs para vender mesmo produtos, etc, comerciais, né? Os blogs jornalísticos. Então você saiu daquela coisa do blog como diário pessoal íntimo, né, que você deixou de sair da privacidade e se expôs publicamente, né? Ainda tem esse tipo de blog, né? Okay. Então, eu gostaria de chamar a atenção, acho que, principalmente aqui, conversar com a Ana Maria. A Ana Maria já leu bastante essas coisas, mas quem sabe um pouco daquilo que... na concepção de gênero do Bakhtin, né, e que as dimensões essenciais de um gênero são os três básicos que eu já falei, o conteúdo, né? Tá? Eu posso dizer o mesmo conteúdo, eu posso dar uma entrevista sobre um assunto, eu posso expor, como eu fiz aqui agora, o mesmo conteúdo, né?
eu posso escrever um artigo científico, né? Eu posso fazer um ensaio, né? Eu posso fazer... Entende? Então, eu tenho vários gêneros em que eu posso desenvolver o mesmo conteúdo. E conforme o conteúdo, logicamente, eu vou ter uma estrutura, uma estrutura maior dentro do gênero, uma hiperestrutura, uma superestrutura, ou uma estrutura que nós temos em todos os documentos, escritos, né, ou mesmo nos gêneros orais também a gente tem uma estrutura. Inclusive, me lembrei, se você perguntar assim, muitos de vocês estudaram na escola uma tipologia de redação. Eram 3 básicas, descrição, narração e dissertação. Né? Mas, e aí ia estudar literatura, nós também só tínhamos os gêneros literários. Né? É o épico lírico dramático que se falava nos gêneros. O romance, conto, novela, etc., não era falar de gêneros, né? Era uma tipologia, uma classificação, uma taxonomia, vamos dizer assim, de romance. Agora nós começamos a dizer que são gêneros textuais, escritos do discurso literário, né? Alguma coisa assim, certo? Ok. E mais coisa, caindo no domínio, né? A diversidade discursiva que cai na tipologia que eu falei, de argumentação, descrição, narração, etc., etc. E o gênero discursivo que está ligado, que tipos que eu tenho, que eu acabei de falar, conto, romance, relato, né? Que tipos de vários relatos, uma exposição, uma aula, sei lá, uma conferência, etc., etc. Tá? E aí vem essas questões aí que são importantes do lugar social da interação, de onde eu falo, para quem eu falo, onde eu falo. O documento tem isso também, onde ele foi escrito, para quem que foi escrito, qual o objetivo dele, etc., etc. Né? E os lugares sociais em que ele circula, etc., etc. Né? Essa finalidade da interação, esses atos que você falou. Então, acho que são elementos que a linguística pode até ajudar, né? No caso se você pegar depois o Le Megnaud, Le Chardot, também você tem outros elementos dos teóricos de análise do discurso que podem ajudar assim a gente, às vezes, até repensar um pouco os conceitos e delimitá-los, né? Assim, ter um consenso, não um consenso que simplesmente fala assim, não, um consenso de um determinado grupo que vai, na prática, né? Vai arquivar aquilo. Porque eu acho que se passa com vocês isso, né? Todos os arquivistas têm que fazer o quê? Né? Eles têm que chegar um momento em que nós vamos... Né? Bom, isso nós vamos chamar disso, aquilo, baseado em tais conceitos. Para aquilo, pelo menos o arquivo daqui, ele tem acho que ele tem um perfil também. Né? Ele tem um perfil no sentido de que ele se baseia em certos conceitos para poder... Talvez outros lugares, algumas coisas vão bater, outras são há divergências de opinião. É normal, eu acho, essa diversidade, eu não sei, pelo que eu pude captar. Ok? Obrigado. Eu acho que você quer encerrar, Daniele. Os tradutores vão sair às 6 horas, então nós temos que encerrar o debate, pelo menos nós não vamos ter a tradução. Sim. Você já falou que você queria ou quer fazer palavras de despedida agora? É só realmente agradecer muito mais uma vez o convite de vocês. E para mim foi um prazer ver vocês, o auditório que é de área diferente, né? Tem várias, eu conversei com alguns, trabalham várias coisas interessantes aí. E eu não sei, eu espero ter contribuído com vocês para alguma coisa, para repensar, tá? E com o grupo todo. E gostaria de dizer que, para mim, foi realmente uma experiência ímpar, né? Uma experiência muito agradável de estar aqui com profissionais de outras áreas e conversando, debatendo. E eu agradeço muito, muito mesmo o convite, viu, Daniele, viu, Ana Maria? E me coloco à disposição para outros momentos, outras vindas aqui, para a gente conversar um pouco, se for, às vezes, até na prática, à vontade. Tá bom? Muito obrigado. E foi um prazer conhecê-los. Tá? Obrigado. Não, além de agradecer também, aprendi muito, foi ótimo, mas devido ao adiantado da hora, serei mais breve. Muito obrigada, em todo caso.
Bon, je voudrais également remercier donc l'Institut pour son invitation. Et pour ma part, j'ai trouvé ces débats extrêmement riches et qui m'ont beaucoup apporté. Et dans la réflexion qui se pousse, s'avance, grandit. Voilà, donc merci à vous de m'avoir en quelque sorte enrichi de la réflexion brésilienne. Voilà, merci beaucoup. Et puis pour les traducteurs qui ont été, un petit mot pour les traducteurs qui ont eu fort à faire avec moi. Quiero indicar, para terminar, que me han hecho sentir como en casa, tanto la organización como los asistentes. Y eso es algo que me llevo para España, o sea que un poquito de Brasil vuelve conmigo. He disfrutado, he aprendido, he vivido, sentido, y yo creo que siempre digo, que son 80, 100 años en la vida de una persona. Mi abuela vivió 104, pero no sé si yo llegaré a los 104, pero si vivimos 80, 100 años, cada día hay que disfrutarlo, hay que sentirlo. Y si encima uno tiene la oportunidad de aprender de maestros y de estar con gente interesante y útil, es una persona afortunada, y yo lo he sido. Muchas gracias. Daniele. Bom, vamos encerrar. E quem sabe tenha sido um primeiro passo para outro em algum momento, seminário. A gente já tem feito alguns, cada vez foi interessante, proveitoso, e espero que tenha sido assim para vocês. Agradeço a paciência, foi muito agradável ter vocês até o final. Obrigada.